seus assentos. Este versículo que o Senhor me havia colocado no coração hoje pela madrugada, e durante o dia esta palavra não saiu da nossa mente, do nosso coração, e nós viemos à casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Esposa do nosso pastor, irmã Celeste, a hora que ela assumiu o púlpito, Deus utilizou ela para falar acerca desta palavra. E coube a nós, nesta oportunidade, compartilhar com a igreja acerca da palavra do Senhor. Nos alegramos em saber que o Espírito Santo, Ele ainda governa a sua igreja. Ele está no controle de todas as coisas, e Ele convenceu você a estar na casa do Pai nesta noite, porque Ele quer te abençoar. O Espírito Santo de Deus é conhecedor da causa que te faz sofrer, daquilo em minha vida e tua vida, que há uma necessidade de ser trabalhado. O apóstolo Paulo aqui estava dando conselhos acerca de várias situações da nossa vida, e ele se detém num determinado assunto muito conhecido da época, que era o assunto da escravidão. Era muito comum, na época em que foi registrada esta palavra na Bíblia, que foi escrita esta palavra, pessoas que tinham propriedades grandes, ou pessoas que financeiramente se sobressaíam às demais, elas terem, ao invés de empregados e funcionários, escravos, servos comprados, que estariam incondicionalmente trabalhando para o seu Senhor. Eram aquelas pessoas destituídas de liberdade. Eram pessoas que não tinham direito de expressar a sua vontade. Elas tão somente sabiam que elas haviam sido vendidas por alguém, compradas por alguém, e que elas estariam a serviço do seu Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala acerca de um assunto de alguém que estava trabalhando num regime de escravidão, de servidão, e que fosse alcançado, fosse alvo do Evangelho, e que através do Evangelho eles alcançassem a liberdade espiritual. Então o apóstolo Paulo aqui ele faz uma colocação nesta palavra. Ele diz: olha, se você foi chamado pelo Senhor, e a tua condição nesta vida, a tua condição humana, fisicamente você é um escravo, você é um servo, você é destituído de direitos humanos. Ele diz: não te preocupe, mas se você tem oportunidade de ser liberto, aproveita a oportunidade. Aleluia. Mas esta palavra nós queremos trazer, queremos aplicar para o mundo espiritual. Nós entendemos de que se nós formos falar do mundo filosófico, do mundo religioso e de vários mundos que nós conhecemos que existem, são mundos que existem pluralidade de escolhas. Ou seja, existem muitas preferências, se nós fôssemos falar da política, do futebol, da moda, mas nós estamos falando de mundo espiritual. Mundo espiritual não é igual ao mundo humano que nós conhecemos, em que é um mundo que todo mundo tem a sua parcela de razão. No mundo espiritual, Jesus, ele é bem categórico, ele enfatiza e diz que não se pode servir ao mundo e servir a Deus. Que existem dois senhores, dois caminhos e apenas dois destinos da eternidade. Esse é o mundo espiritual que nós conhecemos quando através do Evangelho nós nascemos de novo. E hoje nós temos uma dupla cidadania. Somos cidadãos da terra, mas
Eu fico alegre porque algumas coisas que nós recebemos de Jesus, as pessoas até copiam aqui na terra. E eu fiquei sabendo algum tempo atrás de que quando nós temos dificuldade de conseguir a dupla cidadania, por exemplo, eu sou descendente de famílias da Europa e eu quero conquistar a dupla cidadania, é difícil. Mas se algum irmão mais velho meu já conseguiu, está garantida, porque alguém já conseguiu. Jesus desceu do céu, virou neste mundo. Ele é nosso irmão mais velho e ele é o herói dos dois mundos, dos dois lados. Ele foi pendurado entre o céu e a terra para unir novamente aquilo que estava perdido. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Jesus falando a respeito de várias coisas que aprisionam o homem. Nós estamos num culto de libertação, culto de vitória. E se Jesus, que é o nosso ídolo, é o nosso exemplo, é o nosso mestre, ele venceu, eu e você não podemos ser pessoas derrotadas. Se Jesus veio a este mundo apodrecido, pecaminoso, e ele conseguiu vencer e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu sou vencedor. Se aquele que nos chamou e aquele a quem nós estamos seguindo, ele é vencedor, nós jamais poderemos nos conformar com derrota. Jesus fala no dia de sábado, ensinando na sinagoga, ao ver uma mulher encurvada, uma mulher que adentrava o templo, uma mulher que ouvia todo sábado a leitura da lei, mas ela estava encurvada. O povo da sinagoga com certeza já havia se acostumado. Eles diziam: aí vem a mulher encurvada, aí vem aquela que não consegue andar direito, aí está aquela que não consegue olhar para cima, mas somente para baixo. O mundo humano e materialista observava desta forma, porém Jesus sempre olha para a nossa vida de outra forma. E Jesus, ao olhar para ela, chama aquela mulher e diz: mulher, tu estás liberta deste teu mal. E ali, quando alguém questiona, Jesus então explica o que vinha acontecendo com aquela mulher. Ele diz: olha, vocês têm cuidado do jumento, da ovelha, e mesmo sendo no dia de sábado, se esta ovelha, se esse jumento ficar numa situação difícil, por causa do jumento, vocês quebrantam a lei de Moisés e vocês vão libertar. Porventura, eu não poderia libertar esta filha de Abraão, que Satanás a mantinha presa por todo este tempo? Aleluia! Glória a Deus! Muitas pessoas não conseguem olhar para cima, não conseguem ser felizes, não conseguem olhar para este mundo com outra visão, porque Satanás as tem escravizado, e aquela era por causa da enfermidade. Muitas pessoas que não conhecem a Jesus, muitas pessoas que muitas vezes estão com um problema, mas ainda não entregaram para Jesus, ainda estão escravizados com determinado tipo de mal, e ainda vão sofrer algum tempo até que coloquem este problema diante de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então Satanás escraviza seres humanos ainda hoje, e uma das escravidões que faz muitas pessoas sofrer também é a enfermidade. Nós vimos ainda nas páginas da Bíblia um homem que vai à procura dos discípulos, porque o pensamento é que onde estavam os discípulos, Jesus também estivesse presente. Para a tristeza daquele homem, que tinha um menino epiléptico, que desde a infância era acometido por um espírito maligno, que o lançava na água,
discípulo de Jesus, evangelizando, falando de Jesus, sem ter Jesus, é triste. Não levou nenhum tempo para que ao primeiro sinal de fracasso dos discípulos, então ali os fariseus, os doutores da lei, os saduceus interviessem e gerou ali uma grande disputa e uma grande contenda, onde se reúne discípulos de Jesus, mas Jesus não está presente. Pode ser que a igreja seja envergonhada, mas graças a Deus que aqui neste lugar nós sentimos não somente a glória, mas a sua presença, o seu poder. Ele tem ainda compromisso conosco. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Há um tempo atrás eu vi um testemunho de alguém que estava num determinado bairro, fazer um culto ao ar livre com um caminhão de som, e mandaram nas casas convidar alguém, e lá havia uma senhora que tinha um moço com esse problema. E essa senhora disse: olha, mas eu já sou crente, nós já estamos lutando para Jesus libertar meu filho. E aqueles evangelizadores disseram: olha, mas a tua igreja é fraca, manda o menino lá para nós que Jesus vai libertar ele. E ela diz: olha, mas ele é perigoso, eu sei do problema do meu filho, eu sei que não é fácil. Não, mas manda para lá que vai dar certo. E ela levou o menino. Quando tal pregador começou a pregar, aquele menino de um salto pulou para cima do caminhão, tomou o microfone das mãos daquele pregador, bateu o microfone na cabeça dele, virou a aparelhagem de som e acabou com o culto. Falar de Jesus sem ter Jesus é perigoso. Os filhos de Cefas eram 7 e quiseram imitar o apóstolo Paulo, e entraram numa casa e disseram: nós estamos em 7, nós vamos libertar o homem. Mas um homem apenas se apoderou de todos eles, espancou eles, e eles tiveram que sair daquela casa envergonhados e nus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ainda que Jesus estava descendo do monte também, e encontra os discípulos lá atrapalhados em maus lençóis, e Jesus diz: o que está acontecendo? Para que este barulho todo? Então o pai do menino vem e diz: mestre, este meu filho, desde a infância ele tem um espírito, ele é epilético, e quando este espírito apanha, sucede isso, isso e aquilo. Eu trouxe para teus discípulos, mas eles não conseguiram. Jesus se decepciona e diz: oh, geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Então Jesus se manifesta ali e liberta aquele moço, e muitos pensam: vai morrer, está morto. Mas não, Jesus não veio para matar ninguém, ele veio trazer vida e vida com abundância. Não importa se o diabo tem te aprisionado através da enfermidade, ou se ele te acomete de alguma perturbação, traga o teu problema perante o Senhor Jesus, porque ele ainda é o libertador. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo ainda fala que existem pessoas que resistem ao Evangelho, e o homem de Deus precisa instruir com mansidão estas pessoas que resistem, a ver se porventura lhes dará Deus uma oportunidade para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Muitas pessoas estão aprisionadas pela vontade do diabo, como que por um laço. Existem pessoas que aceitam qualquer proposta, qualquer convite, tem dinheiro, tem tempo, tem saúde para ir para qualquer lugar, mas elas não conseguem vir para o centro da vontade de Deus. Elas não têm a capacidade de fazer a vontade de Deus,
significa que estas pessoas, elas precisam de um despertamento para se desprender dos laços do diabo, porque eles estão aprisionados pela vontade do diabo. Só conseguem fazer aquilo que o diabo manda, aquilo que o diabo quer, aquilo que o diabo ensina. Tem dificuldade de fazer a vontade de Deus. E nós dizemos: não, está quase crente, é só uma cachaçinha, é só um cigarrinho, é só um probleminha. Não, ainda está aprisionado pelo laço do diabo e precisa despertar para se desprender da vontade de Satanás. Aleluia! Quase dentro do céu, ainda é um passo do inferno. Quase salvo, ainda é perdido. Por isso nós não podemos nos conformar. Mas como o apóstolo Paulo disse, se você tem uma oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade. Aleluia! Eu li um certo comentário que um escultor fabricou uma estátua diferente. E no dia da inauguração da estátua, muitos críticos apareceram. E alguns perguntaram: mas essa tua estátua era muito esquisita, muito estranha, porque ela tinha a cabeça tapada por um lençol. A forma como ela estava posicionada, uma perna mostrava que estava indo para frente e outra para trás. E nos seus pés havia um par de asas. E os críticos perguntaram: mas nos explicam o porquê desta estátua? Aleluia! E ele disse: olha, o nome desta estátua se chama oportunidade. Ela tem os seus olhos vendados, o seu rosto coberto, para que ninguém saiba para quem ela está olhando. Ela não dá ideia se vai para frente ou para trás, porque dificilmente alguém sabe se ela está vindo ou se ela já está indo embora. E por que este par de asas tão grandes? Porque ela voa tão depressa que ninguém mais pode alcançar. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz que ao homem é dada oportunidade em vida. A Bíblia fala, através de uma ilustração, que um homem, depois de morto, tentou mudar a sua situação. E Deus fala ali na figura do pai Abraão e diz: filho, na terra em vida tu recebeste as tuas oportunidades. Aqui na eternidade não é mais lugar de oportunidade, aqui é lugar de recompensa. Querido ouvinte que me escuta nesta noite, aproveite a oportunidade para te salvar, porque eu e você não sabemos quando ela está indo embora, e muitos estão lamentando porque não tem mais oportunidade. Aleluia! Pessoas estão então ainda embaraçadas na vontade de Satanás, não conseguem fazer a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada ainda diz o seguinte: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aqui volta a mesma palavra que Jesus fala para os fariseus: se vocês me obedecerem, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os fariseus se assustam e dizem: mas Senhor, nós somos um povo livre, nós jamais fomos escravos de ninguém. Como o Senhor diz que se nós te seguir, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará? E Jesus diz: olha, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aleluia!
Seguido, algumas pessoas me interrogam e dizem: mas Deus, se você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu digo: não, eu sou a única pessoa em nosso meio que eu posso fazer tudo isso. Eu posso ir à praia, eu posso ir ao jogo, eu posso usar droga, eu posso beber. Ele se assusta: mas como? Porque Jesus me libertou e hoje eu estou liberto, estou salvo. Não é o caso de vocês, que vocês são obrigados a praticar o pecado, senão o diabo não deixa vocês dormir. Que se vocês se acordarem um dia e vai chegando o final da tarde e vocês não tiverem feito nada que o diabo mandou, vocês ficam tristes, atormentados, e ele não vai deixar vocês dormir. Aleluia. Jesus disse: o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Vou fazer 20 anos mês que vem, mês de abril, início de abril, que eu tive um encontro com o Jesus vivo dos crentes, e Ele me libertou do álcool, me libertou do bailão, de andar armado, de andar em tanto lugar errado, de falar coisas erradas, de fazer coisas erradas, e graças a Deus até hoje eu não sinto desejo de voltar para o mundo. Aleluia. Aquela libertação que precisa do remédio para dormir, precisa do remédio para não fumar, perde o sono por causa que está tentando largar disso, daquilo, é porque ainda Jesus não libertou. Quando Jesus liberta, verdadeiramente nós somos livres. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo ainda fala de pessoas escravizadas pela lei de Moisés, e aqui nós queremos incluir também o profeta Isaías, capítulo 29, 16, fala de pessoas que apenas queriam adorar o Senhor, porém o seu coração está distante do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor disse: este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Doutrinas de homens, religião inventada pelo homem, tem a única finalidade de legalizar o pecado e aprisionar o ser humano. Quantas vezes nós já encontramos pessoas, e nós, ao abrirmos a palavra de Deus, a palavra de Deus denuncia o seu pecado, mas eles dizem abertamente: a minha religião permite. Não, mas eu estou acostumado assim, a minha religião permite eu fazer tal e tal coisa. Pessoas que até mesmo professam o nome de Deus, com a boca e com os lábios louvam o nome de Deus, mas o coração se afasta para longe de Deus, por causa que o pecado faz divisão entre o homem e o seu Deus. O apóstolo Paulo ainda fala aos Gálatas, no capítulo de número 5: estais, pois, livres com a liberdade que Cristo vos libertou, e não tornais a meter-vos debaixo da escravidão da lei. Havia pessoas que aceitavam a Jesus, mas a partir da sua jornada de fé, alguém inculcava na sua mente que somente Jesus não salvava. E em ter Jesus e a tradição, Jesus e mais um mandamento de algum homem, Jesus e mais algum resquício da
escravo. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Se você sente a oportunidade nesta noite, não perca a oportunidade de ser livre. Aleluia. O pecado traz tristeza. O pecado, ele quebra nossa comunhão com o Senhor. O pecado, ele nos limita, não deixa nós ir aonde Deus quer que nós vá. O pecado nos separa dos nossos amigos de verdade. A Bíblia Sagrada diz que o pecado faz divisão entre nós e nosso Deus, para que a nossa oração não chegue diante de Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Você foi chamado sendo servo, não tem cuidado. Glória a Deus. Mas se tu tens oportunidade de ser livre, aleluia, aproveita. Eu aproveitei toda a oportunidade que Jesus me deu até hoje. Oportunidade de adorar o seu nome. A oportunidade de ser cheio do seu Espírito Santo. A oportunidade de ter comunhão com Ele. Oportunidade de ouvir a voz do seu Espírito Santo. Oportunidade de sentir a alegria da salvação, que este mundo todo não consegue dar. Jesus está dando oportunidade a você nesta noite. Podemos nos colocar em pé, irmã Celeste? Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Nós vamos estar passando a irmã Celeste, e ela vai estar ministrando no final do culto agora a oração desta noite. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Nós agradecemos a oportunidade.